paraquedista americano versus britânico versus alemão. A Segunda Guerra Mundial foi conhecida por táticas inovadoras, talvez a mais icônica sendo a dos paraquedistas, homens que saltavam de aeronaves profundamente atrás das linhas inimigas para interromper as comunicações, capturar objetivos estratégicos e causar estragos nas áreas traseiras do inimigo. Como as forças aerotransportadas eram um novo e experimental ramo de serviços sem tradições de longa data, cada nação que as implantou desenvolveu doutrinas e práticas do zero. Independentemente da nação, os paraquedistas eram infantaria leve, tropas ágeis que atacavam de surpresa, usando mobilidade e não poder de fogo bruto. Apesar das diferenças em armas, doutrina ou uniforme, ainda havia uma coisa que todos os paraquedistas compartilhavam, e isso era um espírito de corpo, um status de elite que os separava de outros soldados. Esses homens se voluntariaram para saltar de aeronaves bem atrás das linhas inimigas, sem reabastecimento, sem apoio e sem via de retirada. Seja eles britânicos, americanos ou alemães, um paraquedista representava a elite. Homens mais corajosos, audaciosos e habilidosos do que qualquer outro soldado. O treinamento, mais difícil que o da infantaria convencional, fomentava um sentimento de superioridade. De acordo com os 10 mandamentos dos Fallschirmjäger, ou paraquedistas alemães, o primeiro mandamento diz: você é a elite da Wehrmacht. Para você, lutar será a realização. Você deve procurar e treinar para resistir a qualquer teste. Fim da citação. Ecoando este sentimento estava o sargento Robert Hayder, do Regimento de Infantaria Paraquedista 506, a primeira divisão aerotransportada, que disse, citação, o desejo de ser melhor que o outro cara se firmou. Fim da citação. Contraintuitivamente, mesmo com missões mais perigosas, eles se sentiam mais seguros sabendo que o homem ao lado não era um recruta desesperado, mas um guerreiro altamente treinado e motivado, capaz de carregar seu próprio peso. Apesar dessa característica comum, havia diferenças entre os paraquedistas alemães, britânicos e americanos. Antes de lutar, um paraquedista precisava chegar à zona de lançamento e aterrissar em segurança. Paraquedistas alemães, britânicos e americanos utilizavam paraquedas que operavam a partir de uma linha estática. Ao saltar da aeronave, uma linha se conectaria entre o paraquedista e a aeronave, ficando tensa devido ao peso do paraquedista, abrindo o paraquedas automaticamente. Em nenhum momento um paraquedista estaria em queda livre. Os paraquedas seriam circulares, com capacidade de manobra limitada. Isso foi feito de propósito para evitar que os paraquedistas se dispersassem e pousassem juntos em um grupo. Porém, havia algumas diferenças. O arnês do Fallschirmjäger alemão estava preso em um único ponto no centro das costas, em comparação com o arnês britânico e americano, que estava conectado ao paraquedas com 2 pontos no ombro. Isso significava que o paraquedista alemão sairia do avião, geralmente um Junkers Ju-52 de cabeça para baixo, e eventualmente aterrissaria com as mãos e os pés, ou, mais especificamente, os joelhos, em uma rolagem para frente. Por isso, joelheiras de couro ou lona grossa eram equipamento padrão dos Fallschirmjäger. O método alemão permitia que os paraquedistas saltassem em altitudes mais baixas, reduzindo o tempo de vulnerabilidade durante a descida em comparação com os aliados. A desvantagem deste método de descida e aterrissagem era que o paraquedista alemão só podia carregar uma pistola, uma faca de gravidade e algumas granadas durante a queda. Isso se deve principalmente à aterrissagem, que exigia que o paraquedista fizesse uma rolagem e um rifle grande poderia se enroscar nas linhas do paraquedas ou causar ferimentos. Armas mais pesadas como rifles, metralhadoras e outros suprimentos seriam lançados separadamente em contêineres especiais. As primeiras versões do arnês poderiam levar mais de 1 minuto para se soltar, tempo em que o Fallschirmjäger estava vulnerável. Após uma desastrosa operação aérea em Creta, este sistema de arnês foi modificado e poderia ser removido em menos de 10 segundos. Além disso, devido ao único Hrisser, eles tinham ainda menos capacidade de direção do que seus equivalentes aliados. Em comparação, os americanos e os britânicos sairiam de suas aeronaves, geralmente um Douglas C-47 Skytrain ou um bombardeiro Whitley convertido com os pés primeiro, e aterrissariam no chão da mesma maneira. No entanto,
Ainda havia diferenças entre os equipamentos americanos e britânicos. Os britânicos usavam o paraquedas tipo 10 com sistema de dupla bolsa. A primeira bolsa seria acionada liberando o equipamento e então outra bolsa com a cobertura presa à linha estática. Este sistema era muito mais confiável e menos abrupto do que o paraquedas T7 de bolsa única usado pelos americanos. Além disso, o arnês do tipo 10 possuía uma liberação rápida ausente no T7, permitindo que o paraquedista britânico se desprendesse do paraquedas muito mais rapidamente que seus aliados americanos. Diferentemente dos alemães, os paraquedistas americanos e britânicos podiam saltar com rifles e metralhadoras, permitindo que lutassem imediatamente após o pouso. A desvantagem dessa configuração era que eles tinham que saltar de uma altitude maior, tornando-os mais vulneráveis e dando ao inimigo mais tempo para se preparar, perdendo o elemento surpresa. Além disso, apesar de sua posição de aterrissagem vantajosa e arnês de liberação rápida, muitos paraquedistas se afogavam após pousar em lagos, pântanos ou áreas alagadas, incapazes de se desvencilhar e emaranhados em seus paraquedas. Para proteção, os paraquedistas usavam capacetes de aço, mas devido à natureza de sua missão, esses podiam diferir bastante dos tipos usados pela infantaria convencional. Paraquedistas alemães e britânicos receberam capacetes especializados. Os capacetes Stahlhelm e Brody, de emissão padrão, com bordas alargadas e aros proeminentes, não eram adequados para operações aéreas, pois criavam muito arrasto. Paraquedistas britânicos e alemães usavam capacetes sem aro, mais aerodinâmicos e a característica mais identificadora em relação a um soldado de infantaria comum. Os capacetes alemães eram tão distintos do Stahlhelm padrão que, quando avistados pelos aliados, sabiam que estavam enfrentando a elite dos Fallschirmjägers, em vez do Wehrmacht regular. Os americanos usaram os capacetes M2 ou M1C, baseados no capacete padrão M1. O capacete sem borda tinha um revestimento mais espesso e uma tira de queixo em forma de íris com 4 pontos que o impedia de voar durante um salto. A estrutura básica do capacete, no entanto, é muito semelhante e difícil de diferenciar de um MIL padrão. Uma peça de equipamento que era universal por todos os paraquedistas eram botas especiais para salto. Apesar do design variar entre as nações, todos eram até a panturrilha, bem mais longos que uma bota padrão de infantaria. Isso era feito para apoiar o tornozelo, prevenindo lesões após o impacto de um salto, e enfiar as pernas das calças nas botas para evitar que esvoaçassem durante um salto se tornou um símbolo de estar qualificado para saltar. Ainda hoje, os soldados americanos paraquedistas se referem aos não qualificados como pernas, uma abreviação para pernas retas, ou seja, aqueles sem qualificação para saltar. Como os paraquedistas são infantaria leve, carregavam as mesmas armas que a infantaria regular de sua nação, como os alemães que usavam o Mauser 90 e 8K e o MP-40. Os paraquedistas britânicos usavam o Lee Enfield e a metralhadora Sten, embora a primeira divisão aerotransportada tivesse o primeiro acesso ao chamado Carabina da Selva, o Rifle Lee Enfield número 5 Mark I, uma versão encurtada do número 4 Lee Enfield. Os paraquedistas tinham sua própria versão do Sten, o Mark V com coronha de madeira e um Enfield número 4, mira e suporte de baioneta. As tropas aerotransportadas americanas usavam o M1 Garand, o M1 Carbine, incluindo o M1A1, com coronha de arame dobrável feita para paraquedistas, além das metralhadoras Thompson e M3. Os paraquedistas também usariam armas antitanque, morteiros e metralhadoras. Apesar de usarem armas similares às da infantaria regular, havia uma exceção notável a essa regra. Os Fallschirmjägers alemães, cujas experiências levaram à criação de uma arma especialista, o Fallschirmjägergewehr 42 ou rifle de paraquedista 42. O FG-42 visava combinar a potência de fogo de uma metralhadora em uma arma com peso aproximado de um rifle. Era calibrado em 7.92 por 57 mm e podia disparar totalmente automático, com uma taxa de fogo entre 750 e 900 tiros por minuto, dependendo da variante de um carregador removível lateral de 10 ou 20 rodadas.
O FG-42 foi projetado para ser uma arma universal, dando o poder de fogo de uma metralhadora a um atirador de rifle. Sua produção foi limitada devido à complexidade dos mecanismos, o que dificultava a fabricação. Também tinha uma subida de cano prodigiosa, tornando-o impreciso. Ainda assim, as lições aprendidas durante sua implantação limitada levaram à criação de fuzis de assalto modernos. Após o fim da guerra, as nações continuaram a usar paraquedistas, embora após o advento do transporte de helicóptero confiável, a ideia de descer à terra, suspensa sob um dossel de seda, se tornou ultrapassada. Ainda assim, suas façanhas são estudadas até hoje por unidades militares que se destacam das demais. Não importa para qual nação eles lutaram, eles representavam a elite da infantaria e permanecerão um símbolo icônico de uma era muito específica na história militar. Obrigado.